Reserva de emergência. Bora fazer aqui um guia sobre tudo que você precisa saber para calcular e montar a sua reserva de emergência. Olá, investidores! Meu nome é Amanda Cecília, eu sou especialista em investimentos e se esse assunto te interessa, se inscreve aqui no canal e me segue também lá no Instagram para não perder nada. A gente já falou sobre reserva de emergência algumas vezes, já expliquei um pouco em alguns vídeos sobre ela, mas aqui resolvi fazer um guia separado para a gente ter aqui essa referência e deixar claro de uma vez por todas. Reserva de emergência, né? O objetivo principal dela é te preparar para emergências. Então, a gente sabe que as coisas não vão na nossa vida acontecer perfeitamente como a gente imaginou, imprevistos acontecem e é importante a gente estar preparado para isso. É importante ali que todo mundo tenha uma parte dos investimentos voltado para essa reserva de emergência, que inclusive é o primeiro passo que todo mundo tem que dar, todo mundo tem que começar pela reserva de emergência, porque sem ela, seus investimentos podem te deixar na mão, assim. Pode acontecer de você ter algum imprevisto, mas se você, por exemplo, tem todo o seu dinheiro só em ações, pode ser que você precise resgatar alguma coisa na pressa e perder dinheiro nisso. Ou pode ser que você tenha investimentos que simplesmente não têm liquidez. Então, ou você não vai conseguir resgatar de forma nenhuma, ou você vai ter que ter um prejuízo muito grande ali para conseguir ter acesso ao seu dinheiro. Então, não é isso que a gente quer estar prevenido para qualquer emergência. E aí, em geral, aqui a gente está falando de emergências de verdade. Então, é um problema na casa, né, alguma coisa que estragou e precisa ser consertada, o carro que bateu e precisa arrumar porque sem o carro não dá para ir trabalhar, por exemplo, alguém da família ali próximo que fica doente precisa de um remédio caro ou de um adiantamento ali para resolver qualquer coisa, você precisa estar preparado para essas situações. Beleza, então esse é o objetivo da reserva de emergência. Como que a gente calcula ela? Primeiro passo é saber quanto que você gasta por mês. Para muita gente, o valor total que você recebe é o que você gasta. Esse não é o ideal é que tenha uma diferença ali, porque o seu objetivo também tem que ser guardar um pouquinho de dinheiro todo mês. Então, o ideal é que você se organize para ou diminuir alguns gastos ou aumentar a sua receita para sobrar um pouco para você ir guardando. Mas ali você então calcula quanto que é o seu gasto a cada mês e aí multiplica esse valor por de 3 vezes a 12 vezes, que é o valor que você quer ter nessa reserva de emergência. De certa forma, a referência é para pensar se por acaso você perdesse o emprego de um dia para o outro, você tem dinheiro suficiente para se bancar sem precisar perder ali dinheiro resgatando outros investimentos por no mínimo 3 meses e até 12 meses ali para você ter tempo de se reorganizar e até talvez reorganizar os seus investimentos para você estar preparado para precisar usar mais desse dinheiro. Como que eu escolho, né? Se é 3 meses ou 12 meses? Isso depende muito da estabilidade que você tem na vida e de quantos dependentes, né? Quantas pessoas dependem daquele dinheiro ali que você tem. Então, por exemplo, um funcionário público que tem estabilidade e que não tem a família ali, né, não tem filhos, não tem dependentes, pode optar por ter uma reserva de emergência menor, mais próxima desses 3 meses. Uma pessoa que é um profissional liberal, autônomo, que não tem tanta previsibilidade de quanto recebe e que tem dependentes ali, tem que se preocupar em estar mais próximo desses 12 meses. Eu considero que, em geral, o mínimo que a gente tem que ter são 6 meses de gastos mensais na sua reserva de emergência, porque isso te dá um pouco mais de tranquilidade, mesmo para quem tem muita estabilidade, né? Pode acontecer alguma coisa que acabe precisando de mais dinheiro, então eu prefiro partir ali desses 6 meses como objetivo de montante para acumular na reserva de emergência. Isso não quer dizer que quando você for investir, você só vai investir em investimentos de reserva de emergência até acumular esse montante. Você precisa começar com ele e a minha sugestão é que você só invista nesse tipo de investimento até pelo menos ter 3 meses do seu gasto mensal guardado ali, mas a partir dali, depois que você tiver esses 3 meses,
você pode começar a dividir ali seus aportes entre continuar aportando um pouquinho ali para a reserva de emergência e começar a explorar outros investimentos. Se seu gasto mensal ali é, por exemplo, R$ 4.000, você tem que ter no mínimo R$ 12.000 na sua reserva de emergência e no máximo R$ 48.000. O ideal é que você tenha pelo menos R$ 24.000 nessa reserva. Então, vamos falar que o seu gasto mensal é R$ 4.000, mas você recebe por mês R$ 5.000. Então, você tem R$ 1.000 que você pode ir investindo todo mês. Então, idealmente, até você chegar nesses 3 meses de reserva de emergência, você vai colocando só nisso. No final, né, para você ter ali, então, R$ 12.000, 3 vezes 4, esses R$ 12.000 de reserva de emergência, pelo primeiro ano inteiro, você só vai investir para ter reserva de emergência. Eu sei que é chato, mas é importante. Essa parte ali vai formar uma base para te dar tranquilidade, até para você fazer os seus outros investimentos sem se preocupar tanto se está subindo ou está descendo, porque por acaso você vai precisar desse dinheiro. Então, sua reserva de emergência vai estar preparada para essa situação de você precisar de algum dinheiro. E aí, a partir daquele momento que você tem ali esses R$ 12.000 guardados, você pode, por exemplo, começar a colocar R$ 500 continuando a montar a sua reserva de emergência e R$ 500 em outros ativos que você queira começar a explorar ali. Outros ativos de renda fixa, talvez algum fundo de investimento, talvez alguma ação, né? Alguma coisa nesse sentido de começar a de fato montar uma carteira de investimentos diversificada para os seus objetivos ali. Então, beleza, a gente entendeu como calcula essa reserva de emergência. E quais características tem que ter o investimento para a gente considerar que ele é uma reserva de emergência? A gente sempre tem 3 pontos importantes para olhar um investimento. A gente sempre está olhando para o risco, para a liquidez e para a rentabilidade. Você nunca vai conseguir o melhor dos mundos nesses 3 pontos. Em geral, você tem que escolher 2. Então, no caso da reserva de emergência, o seu objetivo tem que ser pouco risco e muita liquidez. Pouco risco porque quando você precisar tirar, você não quer que corra o risco de estar com menos do que você previa ali, menos do que você investiu. Muita liquidez porque, em geral, emergência quer dizer que você vai precisar do dinheiro de um dia para o outro. Mas se você tem essas 2 configurações ali, obrigatoriamente a rentabilidade não vai ser a maior possível. Então, o objetivo desse investimento não é ter grandes ganhos, mas é ter esse dinheiro separado para te deixar preparado para qualquer situação e de fácil acesso. E aí, quais tipos de ativos específicos seguem essas características, né? A gente tem título público, que é o Tesouro Selic especificamente, que segue a Selic, a nossa taxa básica de juros, que é a nossa referência ali do mínimo de rentabilidade que a gente quer ter na carteira. Então, comparativamente com os ativos, ele não vai te dar uma rentabilidade tão grande, mas ele vai estar ali sempre crescendo e você consegue resgatar de um dia para o outro. Então, funciona muito bem. A gente tem CDBs de liquidez diária, e aí de preferência ali de grandes bancos, para você não correr o risco do banco quebrar e você ter difícil acesso ao seu dinheiro. E em geral, todo banco hoje em dia tem um CDB que seja liquidez diária, então ele vai estar lá isso escrito, com rentabilidade de 100% do CDI. Se ele estiver te dando menos, e existem ainda opções ali que vão te dar 80% do CDI ou alguma coisa assim, fuja dessas opções, elas não valem a pena. E por fim, tem também os fundos de investimento DI. Então são fundos de investimento que a ideia deles é só investir ali, por exemplo, no Tesouro Selic. Ele não cobra taxa de administração em geral, mas é importante conferir que se cobrar também talvez não valha tanto a pena. E tem muita liquidez, então é um tipo de fundo ali para você fazer um investimento fácil que segue as características do que a gente está falando aqui. Um outro tipo tem um ETF também de renda fixa que tem mais ou menos esse objetivo ali de reserva de emergência, mas por enquanto eu não acho que ele vale tanto a pena. Eu falei sobre ele mais no detalhe num outro vídeo, que eu vou deixar linkado aqui, mas por enquanto vamos nos basear ali nesses 3 que a gente está falando. Então, Tesouro Selic,
títulos de renda fixa com liquidez, normalmente são CDBs, que tenham rentabilidade de 100% do CDI, e fundos de investimento DI. Normalmente o nome tem ali fundo Selic renda fixa, DI renda fixa, é bem fácil de identificar ali dentro das corretoras também. E aí, esse dinheiro, você pode manter essa reserva às vezes maior do que de fato é a sua necessidade mínima ali, para você também poder usar para alguma oportunidade específica. Então, por exemplo, se você precisa pagar alguma coisa à vista que é mais vantajoso do que pagar a prazo, e isso não compromete 100% da sua reserva de emergência, você pode às vezes pegar uma partezinha, colocar, né, fazer o gasto que você precisa e depois focar os próximos meses em repor essa reserva para você não ter surpresa ali depois de precisar desse dinheiro para realmente uma emergência e acabar estando ali desfalcado. Eu espero que tenha ficado claro, eu espero que com isso vocês consigam escolher a reserva de emergência de vocês com muita tranquilidade, mas qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, beleza? Obrigada, investidores, e até a próxima!